Boa noite a todos. Inicialmente, sobre o assunto que a Eliana mencionou, a respeito de uma campanha, um bingo, que vem circulando aqui na cidade há alguns meses, e quando se faz a propaganda, se anuncia que o bingo é em benefício da Casa dos Velhinhos. E nós procuramos os promotores, as pessoas que estão pelo menos divulgando aqui no Brumado, o pessoal da rádio, e eles disseram que não é a Casa dos Velhinhos de Brumado, é uma Casa dos Velhinhos de Guanambi. Mesmo assim, nós colocamos para eles que não seria interessante dizer que era de Guanambi, porque as pessoas estão considerando que nós estamos numa campanha permanente fazendo esses bingos, e sempre nos abordam e falam da campanha, como se a nossa Casa dos Velhinhos aqui, mantido pela Associação dos Marilac, que estivesse promovendo esses bingos. E apesar da conversa, do esclarecimento, a coisa insiste. Nós chegamos a comentar em diretoria para a gente acionar o Ministério Público para pedir esclarecimento, ou seja, que a campanha seja feita com mais clareza, mas inicialmente a diretoria achou melhor a gente fazer assim, aqui nas reuniões públicas doutrinárias, conversar sobre o assunto e fazer o boca a boca chamado. Então, todo mundo que conhece o trabalho, que lida com a nossa história de trabalho aqui na cidade, que frequenta a nossa casa espírita, pode ajudar no esclarecimento, para que as pessoas logo possam saber que, na realidade, essa Casa dos Velhinhos não é a de Brumado, e sim a de Guanambi. Aliás, eu nem sei se é a de Guanambi, não sei o que poderia dizer para afirmar que é de Guanambi, mas foi o que eles disseram. Certo é que as pessoas estão confusas, estão achando que o bingo é para a nossa Casa dos Velhinhos de Brumado, a Associação de Marilac, o Lar do Ancião. Então a gente está promovendo isso nas doutrinárias, esse esclarecimento, pedindo que as pessoas que, porventura, estejam aqui vinculadas ao nosso trabalho, comentem em todos os lugares, de forma positiva, que esse bingo não pertence à Associação de Biblios de Marilac, não faz parte do nosso trabalho de assistência a idoso, que já tem mais de 50 anos em nossa cidade. E desde já agradecendo às pessoas que colaborarem para que a gente possa esclarecer de uma forma tranquila, sem precisar agirmos de uma maneira mais drástica. Bem, sobre o nosso tema, arrependimento, expiação e reparação, ele está contido em O Livro dos Espíritos, exatamente quando Allan Kardec questiona o destino da alma humana após a morte do corpo físico. E principalmente, como um espírito que tenha cometido algum equívoco contra a lei de amor pode se redimir. Porque dentro de todas as religiões, que naturalmente são imortalistas, existe uma tentativa de esclarecer aos adeptos sobre o que vai acontecer com a alma depois da morte. E são várias as explicações. Nós conhecemos tradicionalmente, em nossa cultura cristã, os esclarecimentos fornecidos pelos católicos, pelos evangélicos. E, de um modo geral, eles dizem coisas que, em relação à forma como a doutrina espírita vê a morte, são completamente diferentes da nossa maneira de entender esse tema tão intrigante e tão importante. Tão importante porque nós costumamos dizer que poderemos duvidar de qualquer coisa nesse mundo, menos de uma coisa, que nós vamos morrer. Ou seja, todo mundo vai ter que deixar o corpo físico. E em função dessa assertiva, esse assunto ele é antigo e atual e extremamente oportuno, sempre. Existem algumas culturas que já falam na necessidade de se fazer treinamentos para a morte. Se é uma coisa que a gente tem como certa, então por que não nos prepararmos para enfrentar esse momento? Não só em relação à nossa partida, que é inevitável, como a maneira de lidarmos em relação à perda dos entes queridos, que causam choques emocionais profundos em muitas pessoas. Normalmente, os católicos dizem, de uma maneira assim bem simples, que o destino da alma humana é ir para o céu, se ele estiver cumprindo os sacramentos da igreja, ou ir para o inferno, se não estiver cumprindo os sacramentos da igreja,
ir para um purgatório, uma situação de sofrimento temporário, e depois ir ao céu, dependendo da situação, entre erros e acertos. E assim coloca também uma possibilidade de que crianças possam estar num outro local próprio para crianças, que seria um limbo, um lugar onde as crianças ficariam ali, eternamente crianças, sem sofrerem e também sem alegria, uma situação aparentemente neutra. Allan Kardec traz esse tipo de proposta para um questionamento mais aprofundado e coloca esse tema de tal forma direcionado para as reflexões de todos nós, que abriu um livro especialmente para esse assunto, que é o livro O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo. O que os Espíritos nos falam sobre a teoria católica difere completamente daquilo que vem sendo pregado há séculos. Em relação aos evangélicos, nós tivemos inclusive o cuidado de ouvir algumas preleções de alguns pastores, porque são várias as tendências evangélicas em nosso país, os pentecostais, e o que eles mais afirmam é de que não existe vida no mundo espiritual, que o espírito daquele que desencarnou, ele vai ficar dormindo, esperando um dia que Jesus vai voltar e vai fazer um julgamento, é o chamado juízo final, e ele vai retirar do túmulo aqueles que ele considerar justos, e esses voltarão aqui à terra, vão fazer um processo de ressurreição com o mesmo corpo que tinham antes, só que um corpo talvez mais saudável, mais estável, porque os que retornarem à terra não vão mais enfrentar as intempéries, as barbáries, as adversidades do planeta. A terra então seria o próprio paraíso. E os que não forem escolhidos por Jesus vão diretamente para o inferno e vão ficar ali sofrendo eternamente. É um sofrimento sem fim, uma condenação perpétua de sofrimento incomensurável. Também em relação a essa teoria, o que os Espíritos nos ensinam, dá para se perceber o quanto que não é concordante a forma que a doutrina espírita vê em relação a essa maneira de pensar da maioria dos evangélicos. Então, o que é que restou-nos como reflexão? Os Espíritos nos ensinam, primeiramente, que não existe uma só reencarnação. Que o grande problema, o grande enigma do pós-morte é exatamente essa ideia de ser uma existência ou várias existências. Porque tanto católicos como evangélicos aqui, nesse estudo comparado, eles dizem que o espírito, ele só tem uma encarnação. E nessa única encarnação, ele vai definir o seu destino. Para o doutrina espírita, isso é completamente ilógico e sem sentido. É extremamente injusto você considerar, por exemplo, que, como disse um pastor especificamente, eu tive o cuidado de observar com todo o respeito, quando lhe fora perguntado sobre as crianças excepcionais, por exemplo, e aquelas pessoas que têm problemas mentais, problemas de deficiências físicas crônicas, como é que ficaria então? E o pastor disse, olha, no meu entendimento, os excepcionais e as crianças automaticamente vão ser ressuscitados por Jesus e vão voltar à terra e vão viver felizes, sem mais nenhuma doença. Mas aí houve um outro questionamento de alguém, foi numa interação via internet. Bom, olha a lógica que é a mesma que foi proposta por Allan Kardec, de alguém que perguntou. Pode ter sido até um espírito. Então, pastor, foi a pergunta direcionada. Se Jesus, ele vai automaticamente colocar todas as crianças e todos os excepcionais
no paraíso que será a terra, não é injusto isso? Então, quem for criança é excepcional, porque não tem chance de pecar, porque não tem consciência dos seus atos, já está com o céu previamente garantido aqui na terra, o paraíso que será o planeta, onde não terá maldade mais nenhuma. Então, e os outros que nascem em condições normais, que vivem muitos anos, então aqueles que vivem mais tempo ainda, estão aqueles que Deus está doido para botar no inferno. Porque quanto mais tempo ele passar, mais chance ele vai ter de pecar. Então, não seria injusto isso? E o pastor disse que não, que a gente não pode questionar os desígnios de Deus, mas felizmente o pastor disse, essa é a minha opinião. A opinião, no caso dele, pastor. E para o doutrina espírita, isso é completamente absurdo. Então, se Deus quer colocar todo mundo aqui na terra para viver no paraíso, por que ele vai colocar uns em condições difíceis e privilegiar outros? Então, coloca todo mundo para morrer criança ou excepcional e joga todo mundo no paraíso. Acabou o problema? Ele está brincando com a gente? Vai privilegiar uns? Bom, essa é uma questão de justiça que as mentes saudáveis logo percebem que não pode ser de outro modo. E a doutrina espírita mostra que quem morre em tenra idade são espíritos completistas, de algum modo, ou porque estão completando reencarnações interrompidas pelo suicídio, ou porque programaram mesmo uma reencarnação para provocar impactos nos pais, para gerar provações e expiações necessárias. E existem vários casos na literatura espírita que mostram o porquê de o espírito optar em desencarnar em tenra idade. Mas o adulto, de um modo geral, por ter uma única encarnação, que não é igual para todos, aí vem o princípio da justiça de novo. Esse assunto é estudado justamente em O Livro dos Espíritos, num item chamado Justiça Divina, onde se analisa isso. Então, se nós tivermos apenas uma única encarnação, mas como dizer que Deus é justo? Porque uns nascem em condições favoráveis, nascem em berço de ouro, com a mente preservada, onde tudo flui naturalmente, e outros, desde os primeiros dias de vida, penam amargas e dolorosas provações e expiações, exigindo-lhes grandes testes de paciência e de tolerância. Então não seria um Deus imparcial. Ele dá boas condições para um, condições difíceis para outro, e o mesmo destino, o mesmo crivo, o mesmo critério de seleção para saber quem vai receber o céu, quem vai receber o inferno. Diante de toda essa lógica, o Espiritismo desmonta a possibilidade de se continuar insistindo em dizer que o Espírito tem essa destinação após a morte. E o próprio livro Céu e Inferno, a segunda parte dele, é composta de vários depoimentos, de vários espíritos que desencarnaram em condições diversas e que viveram aqui também na Terra em condições diversas, onde eles próprios vão dizendo o que experimentaram após a morte. Então, tem aquela série de comunicações de espíritos infelizes, tem comunicações de espíritos felizes, de espíritos assassinos, de espíritos suicidas, de espíritos de pessoas benevolentes, e vai se perceber por aí que não existe uma morte igual a outra. Cada um tem um tipo de desencarnação de acordo com a maneira com que viveu aqui na Terra. Esta é que é a premissa principal do processo da desencarnação. E dizendo que o espírito, ele está numa trajetória evolutiva multimilenar, ou seja, serão necessárias muitas reencarnações, muitas experiências laboratoriais em mundos físicos, mundos primitivos, mundos de prova e expiação, como a Terra é hoje, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes. E através de um processo de evolução contínuo, gradual e longo, o espírito vai desenvolvendo as suas aptidões intelectuais e morais, até finalmente
atingir um estágio máximo, que é o estágio de plenitude espiritual. Na questão 226 do Livro dos Espíritos, ali se pergunta como e aonde vivem os espíritos. Bom, são 3 condições específicas ali que se destacam. Primeiramente, o espírito ele pode estar encarnado. É o nosso caso aqui agora. Nós estamos num corpo físico, no corpo material. Estamos encarnados, portanto. Somos almas humanas. Poderemos viver também fora do mundo físico, num espaço também incomensurável, denominado erraticidade. Ou seja, todos os espíritos, desde aquele mais primitivo, àquele que está numa condição superior, mas que ainda não é um espírito puro, que ainda precisam de novas reencarnações em mundos compatíveis com o grau de evolução que alcançou, esses vivem nesse espaço chamado erraticidade. E o grau de evolução dos espíritos da erraticidade varia, desde como eu falei, de alguém que está numa fase primitiva, àquele que já é um espírito superior, quase chegando à condição de espírito puro. Todos esses precisam dos processos reencarnatórios e vão reencarnar em mundos compatíveis com o grau de evolução. No nosso caso, nós já reencarnamos aqui na Terra, quando aqui era um mundo primitivo. Estamos agora na condição de expiação e prova, estamos aqui reencarnados. E ao continuarmos avançando, nós vamos para mundos de regeneração, onde as almas são mais brandas e mais pacíficas. Continuando o processo de evolução, reencarnaremos em mundos ditosos, ou mundos felizes, já numa condição bem superior a quem temos hoje, mas ainda precisando de reencarnações. E só quando atingirmos a classe única, a classe de espíritos puros, é que não precisaremos mais do processo da reencarnação. Viveremos na vibração do plano celestial, do plano divino. E nesse caso, não se tem mais necessidade de reencarnações para reparar, para poder corrigir erros ou para adquirir virtudes, porque tudo que foi possível, o espírito alcançou. Então, são 3 as condições que o espírito pode estar vivendo. Pode estar encarnado, pode estar na erraticidade, aguardando nova encarnação, e na condição de espírito puro, onde só reencarna para cumprir grandes missões, como foi o caso de Jesus, que há 2000 anos veio aqui como um missionário, nos dar todo o exemplo, toda a ideia de como deveremos nos portar para adquirirmos a felicidade plena, mostrando-nos justamente a maior de todas as leis divinas, que é a lei de amor, justiça e caridade, que é uma lei só, fundida em 3 especificações: amor, justiça e caridade. Então, diante de tudo isso, Allan Kardec, dentro da pluralidade das existências, pergunta: como é que o espírito pode apagar uma falta cometida? Já que não tem um céu imediato, não tem um inferno eterno, não tem um purgatório depois do céu, nem tem um juízo final para Jesus selecionar os que vão permanecer na terra e os que vão para o inferno. Se não é nada disso, então como é que o espírito repara os danos que ele causou ao seu semelhante? É sempre bom lembrar, quando falamos de erros, de equívocos ou pecados, que estamos tomando como parâmetro justamente a lei de amor, justiça e caridade. E foi o que Jesus veio fazer, mostrar o que Deus espera de nós em relação a merecermos o que há de melhor no fato de existirmos e de sermos imortais. O que fazer para sermos plenamente felizes? É através da prática do amor, justiça e a caridade que vamos conquistar isso, foi o que Jesus mostrou claramente. Mas, enquanto isso, as faltas cometidas, como realmente elas serão apagadas? Haverá um perdão misericordioso automático dos pecados, dos erros? Há um julgamento de fato para saber o que deve cada um receber de castigo ou de premiação? Não. Nenhum procedimento dessa natureza acontece.
Porque tudo está ligado a uma grandiosa lei, a lei de ação e reação, que define para todos os elementos do universo, do qual fazemos parte, que para cada ação há uma contra-reação proporcionalmente equivalente. Então, dentro desse axioma científico, todos nós estamos contidos na possibilidade de apenas recebermos da vida o que nós entregamos para a vida, dentro do que é absolutamente justo. E assim, a questão feita é: de que modo, então, quem errou pode apagar uma falta ou as faltas dos seus irmãos? Aí é que vem exatamente as três palavras que fazem parte do nosso tempo. Para apagar uma falta, são três processos: o arrependimento, a expiação e a reparação. Pronto. O arrependimento, nesse caso, seria um momento esplendoroso de quebra do orgulho do ser humano. Porque a humildade, então, aparece como sendo o elemento que pode iniciar todo um processo de reparação, de restauração das faltas. E o primeiro momento de quebra do orgulho, sendo ele justamente o orgulho causa de todos os equívocos humanos, gerando inclusive o egoísmo, o arrependimento é quando a criatura humana, o ser espiritual, olha para dentro de si e reconhece suas faltas. Reconhece os equívocos cometidos perante a consciência divina, perante a consciência do próximo e perante a sua própria consciência. Então, é um momento extremamente consciencial. Porque Allan Kardec pergunta como é que o espírito vai saber o que Deus espera dele. A resposta: as leis divinas estão em sua consciência. Então, quem faz exame de consciência, quem mergulha profundamente dentro de si próprio, com sinceridade, portanto, com humildade, sem a cegueira do orgulho, vai conseguir perceber onde está falhando perante a vida, perante todos os seres com os quais convivemos. E vai verificar, inclusive, onde está falhando em relação a si próprio, a maneira como se conduz, como se trata a si mesmo. Esse grandioso momento de iluminação é o primeiro grandioso passo para se apagar uma falta. Porém, não é o suficiente. É o primeiro passo, mas não é o último momento da criatura em reparação. Após o processo de reconhecimento da falta, o espírito vai passar por um processo de expiação. Expiar, nesse sentido, significa você sentir em você o que você fez o outro sentir de desagradável. Aí são injunções kármicas, ou seja, a lei de causa e efeito, ela entra em ação, mesmo assim de forma dosada, misericordiosa, para que ao longo de várias encarnações, muitas vezes, tenhamos a condição de sentir dores na alma e reações físicas como dificuldades que vão representar exatamente o que nós causamos de prejuízo ao nosso semelhante. Então, essa expiação é aquele momento de consolidação do arrependimento. Porque primeiro, tudo bem, eu consegui reconhecer que falhei. Mas eu não tenho uma ideia exata do mal que eu fiz ao outro. Eu feri, eu maldisse, eu matei, eu roubei, eu fiz várias coisas. Mas o que foi que o outro realmente sentiu? Qual foi o tamanho da dor que ele teve? A expiação vem para consolidar esse processo. Então, quando estivermos em processo de expiação daquilo que não conseguimos evitar, especialmente as dores da alma, lembremos-nos disso com resignação. É provável que isso que estou sentindo foi o que fiz alguém sentir.
E assim, com a resignação, com a paciência necessária, exterminar o processo de expiação, que não é eterno, e como eu disse, pode levar a várias encarnações, pode ser escalonado de acordo com a força de cada um, porque Deus não coloca em ombros fracos um fardo maior do que ele possa carregar, mas não isenta ninguém de ter que fazer esse procedimento. Por isso que uma encarnação só é insuficiente também, dentro dessa linha de raciocínio. Terminado o processo de expiação, agora entra a terceira e última etapa para se apagar a falta, que é a reparação. É aquele momento em que vamos ter contato direto com aqueles a quem prejudicamos, para lhes devolver o que lhe retiramos. Nós sempre nos lembramos que dentro da literatura espírita existem casos que são refletidos de pessoas que estão em processo de reparação. E sempre nos lembramos de um caso de uma senhora que desde criança ela foi trabalhar numa casa de família. Ela que veio de uma origem econômica muito pobre, teve que viver essa situação de trabalhar, morando numa casa de família desde criança, porque os seus pais não tinham condições de dar-lhe vida digna. E assim, trabalhando como serviçal desde criança, ela permaneceu toda a sua encarnação até desencarnar já bastante idosa. E serviu exclusivamente àquela família. Criou todos os filhos, todos os netos. E ela tinha um cuidado extremo com o casal e com os filhos, com todos que chegavam naquela família. Tinha o cuidado de dar a cada filho daquele casal pequenos mimos, tipo o que eles mais gostavam de comer, as suas preferências de coisas comezinhas do lar, sempre com um processo de amizade, de afetuosidade. Nunca reclamou a carga, a jornada de trabalho que ia de 5 da manhã às 10, 11 horas da noite, até que todos dormissem, e deixava tudo limpo, tudo arrumado, o repasto da família todo feito cuidadosamente, o café da manhã, os lanches, o almoço, o lanche da tarde, a janta, e aquele cuidado de guardar a comida para aqueles que iam chegando depois, e com todo esse zelo de carregar no colo, de velar na cama os que estavam doentes, de providenciar mil coisas que todos precisavam, inclusive consolando aqueles jovens da família quando tinham suas decepções amorosas, acorriam a ela e ela dizia: mas é isso mesmo, isso vai passar, e dava o carinho, o afeto, enfim, cobriu todos daquela família de toda a atenção possível. Quem via de fora ficava sem entender. Como é que alguém faz isso? Anula-se completamente para cuidar de maneira muito extremada, carinhosa, de pessoas que não são da sua família. Ela chegou ali quase que, aparentemente, por um acaso, e permaneceu ali até o fim da sua vida. Depois que findou o seu trabalho com aquela família, já bastante idosa, ela desencarnou, e foi um dos momentos mais emocionantes daquela família, porque todos se uniram, várias gerações, numa grande homenagem de reconhecimento por aquela alma que tinha dedicado tudo que ela tinha de bom e de melhor, inclusive influenciando na formação, no caráter, com o seu exemplo de resignação, de dedicação, que acabou norteando a todos a serem pessoas de bem. Para o mundo é uma vida vegetativa, alguém que desperdiçou o período que passou na Terra, não brincou, não curtiu, não casou, não teve filhos, não teve sequer experiências do prazer sexual. A abnegação completa. Mas ao final da história, aquele espírito estava justamente na última fase do processo de apagar a falta. Já tinha se arrependido, já tinha vivido expiações e agora pediu para reunir todas as pessoas a quem ela tinha feito mal, num mesmo agrupamento familiar, pegando 3 gerações, e assim conseguiu devolver a todos, com carinho, com amor, o que ela havia lhes tirado, quando em reencarnações truculentas proporcionou a insanidade,
a loucura, a preocupação, a ansiedade, o estresse de todas aquelas pessoas. E assim temos um caso concreto de alguém que cumpriu devidamente esse ciclo de apagar uma falta. Arrependeu, expiou e reparou, ou seja, devolveu a cada um aquilo que cada um merecia, porque lhe fora retirado. Nós todos estamos aqui na Terra podendo viver as três situações. O arrependimento, que seria sempre a possibilidade humilde de reconhecermos onde nós estamos falhando, parar de acusar o outro, de dizer que a vida não está boa porque o outro aqui não está correspondendo. Cada um vai sofrer dentro de si o impacto daquilo que fez de si mesmo. Não importa se quem está ao lado é uma pessoa de bem ou uma pessoa menos digna, o sofrimento de cada um é o resultado do que cada um fez de si. Jamais alguém pode transferir para outro alegria ou tristeza. São aquisições totalmente individualizadas. E assim, com esta resignação em relação aos nossos contatos que temos com as pessoas nos mais diferentes momentos de nossas vidas, vamos também aprender que tem situações que nos sentimos encarcerados, como se estivéssemos com uma obrigação, com um dever de algo que a gente não sabe por que tem que estar ali e não consegue sair. Isso é expiação. E saibamos também aproveitar esse momento, que é passageiro. A reencarnação em relação à eternidade é um nada, é uma coisa insignificante. Não vamos achar que aquele momento de dificuldade é eterno, que aquilo nunca vai passar. Tudo passa, como dizia Chico Xavier, sob a inspiração de Nossa Senhora. Assim, ao lado dessa expiação, nós também estamos podendo reparar muitas coisas. Nos trabalhos coletivos, por exemplo, da Casa Espírita, os grupos que se formam, onde unidos nós vamos buscar meios para atender determinadas famílias carentes, socialmente falando, todos os trabalhos que nós vamos fazendo para diminuir as expiações de companheiros de jornada, são formas de repararmos. Muitas pessoas que se apresentam para nós como clientela, como aqueles que vêm pedir o socorro, são espíritos a quem devemos. Até mesmo uma pessoa pedinte que passa ali com uma cuia pedindo um pouco de comida à nossa porta, devemos atender, não é à toa. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, cuidado. Quando fordes repelir alguém que te pede uma esmola na sua porta, como não será o seu constrangimento ao voltar ao mundo espiritual, ao perceber, por exemplo, que aquele pedinte é alguém que lhe fora muito caro em outra encarnação. Pode ter sido o seu pai, a sua mãe, um grande amor da sua vida, que está ali passando por um processo de expiação, por ter sido sofrida, e agora está amargando aquela dificuldade. Porque tudo está devidamente entrelaçado. Espíritos protetores que acompanham os nossos trabalhos, especialmente aqueles ligados à equipe de André Luiz e Bezerra de Menezes, eles nos incentivam a praticarmos o bem e nos lembram isso, que os espíritos protetores, sabendo da nossa predisposição para o bem, eles vão colocar pessoas à nossa frente, vão encaminhá-las para as nossas instituições, porque são pessoas que servirão de instrumento, não só para exercitarmos a caridade e o bem, mas muitas destas pessoas são espíritos a quem devemos e devemos muito. E já estamos iniciando com pequenos agrados, com pequenos mimos, um processo de reparação que poderá durar de várias encarnações até que tudo se conclua. Então é desta forma que a doutrina espírita analisa como realmente apagarmos as faltas cometidas. E diante de tanta lucidez que a doutrina espírita nos traz, é importante mais ainda agora que tenhamos mais cuidado para não construirmos desafetos, para não complicarmos mais ainda a nossa encarnação, que já vem complicada de equívocos cometidos em outras vidas. Vamos ter mais cuidado, mais zelo em lidarmos com as pessoas agora, para não complicarmos mais ainda a nossa consciência perante a consciência divina. E muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.